Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem sentando gostosinho, papai. Oi, produção! O quê? Já estávamos ao vivo e eu aqui fazendo a trend do vem deslizando, vai? Meu Deus do céu! Chegamos, hein? Chegamos e com a saudade, ó, tamanho do universo. Tudo bem com vocês? Excelente. Como eu comentei aí nos stories anteriores ou de alguns dias atrás, a gente precisou fazer alguns ajustes no projeto. Oxe, que danado é isso, para sempre entregar o melhor para vocês. E um desses ajustes é justamente a periodicidade, que a gente vai passar a fazer os episódios de 15 em 15 dias. Por isso que a saudade tá desse tamanho. Tudo tranquilo com vocês? Excelente. Deixa eu me apresentar para quem está chegando hoje. Meu nome é Diego Tiburcio. Eu sou um dos sócios fundadores da Office Contabilidade, que foi a empresa que idealizou esse projeto. E esse projeto, o Oxe que danado é esse, ele tem um único objetivo: trazer conhecimento, trazer informação para você que efetivamente nos acompanha. E de que forma? A ideia é sempre essa: pegar um assunto que está na boca da galera, que está em discussão, para que a gente, a partir da visão, da fala de um especialista, a gente possa trocar uma ideia, sempre trazendo muito conhecimento, muita informação para você que nos acompanha. Hoje, o tema, eu acredito que vocês já tenham ouvido, mas presta atenção no final. Está se aproximando a hora de prestar as contas com o Leãozinho. E agora, parte 2. Por que eu digo agora parte 2? Porque a gente, em lives anteriores, a gente já trocou uma ideia com uma outra especialista também em imposto de renda. Mas como está chegando a hora, como está chegando o momento, e esse é um assunto que está na boca do povo, é lógico que a gente não poderia deixar de ouvir o povo e automaticamente trazer mais uma vez esse assunto aqui para a baila, para que a gente possa discutir da melhor maneira possível. O tema a gente já abordou, e aí eu quero... Produção, é merchandising que chama? Como é que é propaganda que chama? Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda, já que a gente está falando sobre imposto de renda. Porque nos dias 27 e 28 agora de fevereiro, esse apresentador que vos fala vai ministrar um curso justamente sobre imposto de renda, o imposto de renda na prática, onde a gente vai discutir, além de assuntos que a gente vai abordar aqui, outros mais assuntos, tudo na prática, para que você que desempenha uma outra atividade, mas quer ter uma familiaridade em relação ao imposto de renda, você pode participar do curso. Você que está saindo da faculdade, está saindo da universidade, quer ter uma propriedade maior em relação ao imposto de renda, vem-te embora. Você que já é formado, que está iniciando o teu escritório, que não tem uma propriedade tão grande, vem-te embora também, porque o curso ele vai atender, ele vai abordar todos os assuntos necessários para que você possa desenvolver e ganhar bastante dinheiro na época do imposto de renda. Então deixa aí, 27, 28 de fevereiro, eu e vocês já temos um encontro marcado. Maiores informações, troca uma ideia lá com o direct da Office, certo? Colocado o merchandise de lado, a produção aqui me exigiu que eu fizesse esse comunicado, essa propaganda. Agora eu vou apresentar a nossa convidada, a pessoa que a gente vai conversar a respeito da questão do imposto de renda. Deixa eu pegar aqui minha colinha para não cometer a gafe de deixar e passar algum item da apresentação dela. Ela é a CEO da Avance Contabilidade. Olha aí, CEO da Avance Contabilidade. Ela desenvolve um trabalho incrível com os MEIs, né? Ela desenvolve esse trabalho com o pessoal no sentido de preparar, de trazer conhecimento para os MEIs, para que efetivamente eles possam executar o propósito deles da melhor maneira possível. Ela faz parte do CRC Jovem do Rio Grande do Norte. Então, acho que é isso, né, produção? Temos alguma produção? Estava soprando que ela vai fazer um mestrado ou um doutorado, produção? Fala comigo aqui.
A produção não sabe, mas é na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente vai perguntar a ela. Então eu estou falando nada mais, nada menos do que Maria Daiane. E obviamente eu vou pedir a ajuda da produção para trazer efetivamente quem interessa aqui para a conversa, para que a gente possa começar essa discussão o quanto antes. Certo? Produção, por favor. Mas agora ela vai me ajudar a convocar Maria Daiane. Vamos lá? Em 1, em 2, em 3. Produção. Não sei dar mais uma vez. Faz tempo que a gente toma uma água. Para que a gente possa recebê-la da melhor maneira possível. Chegamos? Chegamos! Chegamos! Olha aí, que maravilha! Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo jóia, boa tarde. Agradeço a participação desse clima nordestino maravilhoso. Nossa, fazia um bom tempo que eu não fazia uma live assim, nesse clima bem regional. Bom, Estamos... que excelente. Então, é muito bom estar aqui com vocês, pelo convite. Vamos falar bem, principalmente com saindo bastante a tabela, né? Depois que agora vai estar, então, muito em alta, se já estava em alta. Então, é importante a gente sempre estar batendo nessa tecla. Isso. Eu adorei o nome do projeto. Assim, sensacional. Poxa. Pois é, você como boa nordestina que é, né? É óbvio que a gente, quando pensou o nome desse projeto, a gente quis buscar um pouco, puxar a sardinha para a gente. E quando veio essa ideia, de fato, é esse que tem que ser o nome, porque ele retrata o que o quadro quer dizer, a região que a gente tem, o que ele quer oferecer. Então, sem sombra de dúvida, esse foi o nome escolhido. Eu agradeço, primeiro, por você ter gostado do nome. Segundo, por ter aceito o nosso convite, né, para discutir um assunto que, como você colocou muito bem, está na boca do povo. Né? As pessoas só falam nisso agora. Meu Deus do céu, já está chegando março, o leão está por aí, como é que eu vou fazer? Será que eu preciso? Será que eu não preciso? Se eu preciso, o que eu tenho que fazer? Enfim, então a gente agradece desde já a tua disponibilidade, o teu tempo de estar trocando essa ideia com a gente. Que bom, Diego. E aí, eu queria saber, já levantou assim, várias pessoas perguntam, né? O que é que eu preciso saber? Agora, deixa eu só te atrapalhar, desculpa, deixa eu só te atrapalhar. Eu não sei se é a minha internet ou a tua, mas o teu áudio, para mim, está saindo um tanto quanto picotado. Eu não sei se é a... Você consegue me ouvir, me ver bem? Perfeitamente. Consigo ouvir tudo bem. Eu consigo te ver bem, mas o teu áudio para a gente chega picotado. E aí, para a gente garantir que efetivamente a informação vai chegar da melhor maneira possível, a gente vai trocar essa ideia. Eu queria ver se a gente consegue ajustar essa questão técnica antes de fato, começar. Tá? Tá bom. Acredito que vai. Quem sabe faz ao vivo. Assim. Eu costumo dizer que tecnologia é algo sensacional e o ser humano não consegue viver mais sem. Mas com certeza. Trava. E aí, deu uma melhorada? Agora, perfeito. Áudio limpo, imagem linda. Top. Então, vamos dar início à nossa live. Vamos lá. Me traz aí as dúvidas que as pessoas mais te perguntam sobre imposto de renda. Elas sempre procuram saber assim, eu quero saber quando vai entregar, quais são os documentos, o que é que eles mais perguntam hoje? Pronto, eu vou fazer uma sugestão. A gente vai fazer tipo Marília Gabriela, só que a gente vai fazer daquele debate pronto. Eu te digo a pergunta e a gente começa a discutir sobre a mesma. Pode ser? Vamos embora. Vamos lá. Primeira pergunta que as pessoas questionam muito. Data, período, prazo. Quando efetivamente inicia e quando efetivamente acaba o período para que eu possa entregar a declaração do imposto de renda? A declaração começa a ser entregue no momento que a Receita disponibiliza o programa. Geralmente é ali na primeira semana, segunda semana de março. Então já é quando a gente começa a fazer essas entregas e vai até o último dia útil de abril, que eu estou vendo aqui que esse ano vai cair no dia 28. Então geralmente a gente está 28. A gente está acostumado a cair 30, mas esse ano vai ser 28. Então vai um prazo bem corrido. Quem já puder providenciar tudo agora em fevereiro já traz, porque na primeira semana o sistema já abre e a gente já consegue fazer a entrega dessas obrigações. Isso. É importante, eu acredito que é importante mencionar ou frisar duas questões. Primeiro, apesar da declaração ter a denominação de Imposto de Renda 2023,
ela está fazendo referência ao ano calendário 2022, galera. Apesar de ser algo óbvio, mas muita gente tem dúvida em relação a isso. E o segundo ponto é, Diego, eu vi nos últimos anos que o prazo máximo foi maio, foi junho, por que esse ano é abril? Porque nos anos anteriores, infelizmente, a gente estava sujeito a uma pandemia. E entre as várias mudanças que ocorreram, existiram mudanças no calendário das obrigações acessórias e uma delas foi essa, ou seja, houve a prorrogação em virtude daquela questão que você não conseguiria ir até o escritório para trabalhar, toda aquela questão, mas como, graças a Deus, em função da vacinação, as situações estão voltando à normalidade, o calendário de obrigações acessórias está voltando ao normal e seguindo o seu prazo, que é de março a abril, não é isso? Ficamos um pouco mal acostumados, né? Pois Ali a estender até maio, junho, mas voltemos à programação normal, que é abril. Abril. Outra pergunta que as pessoas fazem muito, Diego, beleza, já sei o prazo em que efetivamente eu tenho que entregar e ela já deixa claro aí para mim que eu tenho que me preparar de antemão, recolhendo essa documentação, reunindo essa documentação. Mas que danado, quais são os documentos que eu tenho que reunir para que eu possa garantir que minha declaração vai ser feita de maneira completa e eu não vou ter problemas com o Léo? O temido leão, inclusive. Então, a documentação básica, a principal, é os seus documentos pessoais, os seus comprovantes de renda, que a gente chama de informe de rendimentos. Para quem trabalhou o ano inteiro, a empresa com qual você trabalhou vai te fornecer agora no mês de fevereiro esse informe de rendimentos para que você possa fazer as declarações, assim como também as suas despesas em relação a plano de saúde, se você tiver filho, escolas e demais despesas. As mais comuns que a gente tem hoje são essas. E também, para quem declara a questão dos bens superiores a 300 mil, documento de carro, documento de imóvel, extratos bancários para colocarmos os saldos das contas, aplicações financeiras e quem tem ações, principalmente, trazer esses documentos. Porque a ação em si ela já é uma obrigatoriedade para entregar o imposto de renda. E eu vejo muita gente, Diego, cair nesse aspecto. Ah, eu só fiz uma operaçãozinha de day trade ali um dia e não tenho rendimento para declarar. E não fala essa expressão, pelo amor de Deus. Day trade, Jesus. Day trade, exatamente. Jesus Cristo. E aí acaba caindo e fica aí com o CPF, né? Com pendência por conta disso. Mas os documentos básicos são esses, tá? Dependendo da situação de cada contribuinte, é que vai ter alguns documentos diferentes a mais. Mas a base é renda, gastos que possam ser dedutíveis e os seus documentos pessoais. Perfeito. É como você colocou muito bem. Isso vai variar de acordo com cada contribuinte, mas existe uma espinha dorsal, que é justamente essa que você colocou. E eu costumo brincar que o documento mágico, o documento mais de toda e qualquer declaração de imposto de renda chama-se informe de rendimentos. Né? Com certeza. A gente posta o informe de rendimentos, a gente consegue ter uma linha de raciocínio muito mais clara, muito mais objetiva. E aí, tanto o teu empregador, no caso, a tua empresa, a empresa que tu trabalha, até possíveis prestadores de serviços que você, porventura, tenha tido despesas, como, por exemplo, essas que você citou, educação, com médicos, eles vão fornecer, de alguma forma, esse documento mágico chamado informe de rendimentos. E aí você guarda ele com bastante carinho para entregar a gente, os contadores, nós contadores, no momento certo, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível, porque como você, pegando esse teu gancho e trazendo uma questão mais técnica, existem duas formas de você fazer aquela declaração, né? Existe o desconto simplificado, que é aquele desconto automático que você já lança e o próprio sistema, ele já deduz e já diz se você vai pagar, quanto vai pagar, ou se vai receber, quanto vai receber. E existe aquela versão completa, que é justamente onde entra a importância de você reunir o maior número de possíveis despesas dedutíveis, como educação, com saúde, para que você possa pagar o menor número de impostos ou receber o maior número possível. Não é isso? Isso. E esse informe de rendimentos ele é tão mágico que você precisa correr atrás dele o quanto antes. Porque imagina, milhões de brasileiros pedindo esse documento, todo mundo ao mesmo tempo, o setor de RH fica naquela loucura. Então, quanto antes você reunir, melhor. Não deixa para a última semana de abril, pelo amor de Deus.
Isso. E aí, deixa eu dar o meu desabafo como contador, certo? Não sei se você vai corroborar com a minha ideia, mas deixa eu Já dar o meu estou. desabafo. Meu Deus do céu, quem foi que inventou que o prazo da DIRF, que é uma das 200 milhões de obrigações acessórias que existem junto à Receita Federal, que vai gerar justamente esse bendito informe de rendimentos com prazo para o dia 28? É tudo muito apertado, né? Lógico que as empresas elas já têm essa programação e elas já estão preparadas para que efetivamente a partir do início de março os trabalhadores já possam acessar essas informações e, por consequência, começarem a programar o envio da sua declaração de imposto de renda. Mas alô, Receita Federal! Nos ajuda, hashtag nos ajuda. A gente precisa de pelo menos uma folguinha aí para dar uma respirada, porque até o mês de junho a gente não tem vida. Uma atrás da outra. É puxada. Demais. Eu costumo brincar que, por exemplo, o professor ele tem 2 momentos de descanso, entre aspas, no ano, que são as férias escolares, né? Os advogados, da mesma forma, já que eles têm um recesso da justiça, mas contador não tem folga, não. Não. Calendário, se você olhar qualquer mês do ano calendário, vai existir uma obrigação, vai existir uma demanda a ser exercida, a ser entregue e executada pelo contador. Você já ouviu falar em férias? Rapaz, faz tempo. O mais próximo que eu chego de férias hoje é quando eu vou trocar uma ideia com o pessoal do departamento pessoal. O mais próximo que eu chego. Tirando isso, eu não sei mais o que efetivamente tirar férias. Mas desabafo anotado. Vamos embora. Registrado, vamos. Registrado. Próxima pergunta. Quem está obrigado? Eu já sei o prazo, eu já sei o encaminhamento em relação à documentação, mas quem de fato está obrigado a declarar imposto de renda? O próprio nome já dá um indicativo, mas é importante a gente discutir as outras exceções que existem para que o grande público tenha acesso a isso também. Com certeza. Hoje, a base principal é o valor do rendimento anual, que é em 28.559,70. Então, quem recebeu os rendimentos acima desse valor, automaticamente já vai estar obrigado a entregar o imposto de renda. Não necessariamente, abrindo o parênteses, ele vai estar obrigado a pagar, mas ele está obrigado a entregar. Porque muita gente olha pelo quesito de que, mas eu não tive imposto descontado, mas eu não tive pagamento. Mas se os seus rendimentos brutos, não é líquidos, são brutos, forem superior a esse valor que a gente mencionou, você já está obrigado a declarar imposto de renda. E existem as demais obrigações de exceções, como a gente falou agora há pouco, por exemplo, quem faz operações na Bolsa de Valores também vai estar obrigado a entregar imposto de renda. Quem possui bens superiores a 300 mil também está obrigado a entregar o imposto de renda. Quem teve recebimentos não tributáveis acima de 40 mil, então, por exemplo, você é sócio de empresa, sua distribuição de lucro foi superior a 40 mil, também está obrigado. Bolsistas, né, que fazem residências, por exemplo, nas universidades, que recebem aqueles rendimentos que não são tributados, são isentos, superior a 40 mil, também está obrigado a declarar. E se em algum mês também você teve o imposto de renda retido, no mês de férias, no mês de 10º, tudo junto, faz a declaração para ver se você consegue restituir aquela parcelazinha, né, para não deixar passar batido o valor. Mas os casos base são esses, e existem outros casos a mais que são particulares, mas na maioria dos casos se adentra essas pessoas, que são as pessoas que, particularmente falando, a gente tem uma maior demanda. E essa questão de que é isento são as pessoas que ainda estão se acostumando, que às vezes elas não têm a noção de que recebem uma bolsa de mestrado, doutorado, residência, tem que fazer essa declaração de imposto de renda, né? Isso, perfeito. E aí a tua fala, eu começo a pensar em umas questões que a gente pode trabalhar em cima justamente do que você falou. Primeiro, diferenciar a obrigação principal de obrigação acessória, né? Exatamente. A principal é o imposto. É aquilo que efetivamente você já pagou, seja retido, ou que porventura irá pagar mais para frente. A obrigação acessória é a declaração. E aí vem justamente isso que você falou. O fato de eu não ter recolhido não significa dizer necessariamente que eu não precise declarar, ou seja, enviar a declaração e vice-versa, né? Então, por isso que é importante você procurar a ajuda de um profissional capacitado para que efetivamente possa se deduzir, concluir o que é que efetivamente você tem que fazer. Outro ponto importante é retenção na fonte, né? Muita gente não atinge essa obrigatoriedade do envio da declaração
mas no transcorrer do ano, em função de ter recebido em algum mês um valor maior do que aquela tabela progressiva exige, teve algum valor retido. E deixa eu te contar o segredo: a Receita Federal não vai te devolver se você efetivamente não fizer a declaração e evidenciar que de fato teve a retenção e que precisa ser restituído aquele valor. Então, lembra, a Receita Federal, o leão no sentido de cobrar, ele é voraz, ele é ágil, mas no sentido de devolver, ele parece um gatinho manhoso, hein? Ele é lento, Com fica ali certeza. com a bolinha e não vai lhe devolver, não. E passados 5 anos, game over, hein? Você Exato. não vai conseguir mais pleitear esse crédito. E outra situação que você frisou bem é a questão da Bolsa de Valores, não é? Eu costumo dizer que antigamente, que 5, 10 anos, quando eu falava em Bolsa de Valores, duas imagens me vinham à mente. Primeiro, a loucura dos pregões, né? Aqueles homens todos engravatados, com o telefone na mão, gritando, vendendo e comprando ação. A segunda, a imagem de um homem de paletó e gravata, com uma bela maleta nas mãos. Ou seja, investir na Bolsa era algo associado a pessoas ricas, pessoas de uma outra classe social. Verdade. Hoje, a situação mudou por completo. Por quê? Porque a gente tem isso aqui, ó, a troca de conhecimento. A informação está disponível. Toda e qualquer pessoa hoje, independente do seu aporte de capital, pode investir na Bolsa de Valores. Porém, de acordo com a legislação vigente do imposto de renda, isso vai te trazer uma obrigação. Se você investiu R$ 1 ou 1 milhão, teve lucro ou prejuízo, você está automaticamente obrigado a declarar essas movimentações para a Receita Federal. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado para que não possa ser pego de surpresa aí por alguma notificação por parte da Receita Federal. E, por fim, a questão dos bens, né? Você mencionou a questão dos bens. As pessoas têm uma certa resistência a declarar os seus respectivos bens, mas deixa eu te contar um outro segredo. É importante declarar os bens. Por quê? Porque aquele, de fato, vai mostrar a tua evolução patrimonial para a Receita Federal. E isso, de alguma forma, a médio e longo prazo, vai te auxiliar, por exemplo, na venda daquele imóvel. Porque às vezes você comprou um imóvel por 150 mil, mas você fez uma varanda gourmet, você fez um ajuste, deixou esse imóvel no valor de R$ 300 mil, e isso, de alguma forma, tem que refletir na tua declaração de imposto de renda, para que efetivamente a Receita Federal, que está vendo de fora, não tenha uma visão errada daquela operação que você está realizando e, por consequência, passe a cobrar um imposto que não retrata, que não reflita a realidade. Então, a partir desse tópico documentos, dessa obrigatoriedade, é importante estar ligado em relação a isso. Falei besteira? Perfeito. Não, Imagina, você está complementando devidamente o que é realmente importante. Pronto, perfeito. Mas aí, dentro dessa questão da obrigatoriedade, não sei você, eu acredito que sim, já que você desenvolve um trabalho belíssimo em relação à questão dos microempreendedores individuais, mas uma das perguntas que mais chega para mim aqui é dos MEIs, são dos MEIs. Diego, eu não preciso declarar esse bendito imposto de renda como pessoa física? De fato, o simples fato dele ter a empresa no nome dele, ou seja, dele ser um empreendedor individual, vai obrigá-lo a declarar imposto de renda? Tudo vai girar em torno do depende. Depende. Ele tem um Exatamente. CNPJ, ele tem esse CNPJ, ele faz, né, suas vendas, seus serviços e fatura. O que é importante frisar? O MEI, ele vai estar obrigado a entregar o imposto de renda à pessoa física se os seus lucros forem superior à tabela dos 28.559. Então, é importante o MEI saber diferenciar que o seu faturamento bruto não é a obrigação do imposto de renda, ele é a obrigação para a declaração do MEI. Mas, quando ele procurar um profissional da contabilidade que realizar esse cálculo das suas receitas, das suas despesas, aplicar aqueles percentuais que a gente aplica de presunção, dependendo dos casos, quando houver o lucro superior a este valor de 28.559, é que o MEI vai estar obrigado a entregar o imposto de renda. Por isso, Diego, que eu sempre friso para os meus clientes MEIs, os que me procuram. Não deixa para fazer a declaração do MEI em maio, porque a gente entra em outro quesito de datas. A declaração do MEI é em maio, e aí o cara não sabe se precisa ou não entregar imposto de renda de pessoa física, que já passou em abril.
Então, como é que eu vou fazer algo retroativo e pagar multa, já que a declaração é depois? Então, eu sempre tento conscientizar esse cliente e as pessoas pelo qual eu tento ensinar sobre isso, que em março também o MEI já pega esses valores que ele teve do ano, já faz o levantamento, procura o profissional da contabilidade para ele realizar esse cálculo, porque não é um cálculo tão simples como a gente costuma achar que é. Pegar receita menos despesa, papum, deu tudo certo. Não. Existem despesas que são efetivamente pessoais, as que são efetivamente da empresa. Então, precisa de uma análise. O MEI, infelizmente, ele foi jogado aí, né, pelo governo na internet, é tudo muito simplificado, mas por trás ninguém conta essa historinha. Então, MEI, você tem faturamento, você tem despesa, procura um profissional da contabilidade, que somos nós que estamos aqui hoje, passando essa informação para vocês, de assim, né, de dica valiosíssima. Procura o profissional para ele calcular se você está obrigado. E isso não é ruim, gente. É o seu comprovante de renda. Ah, eu não tenho como comprovar minha renda como MEI. Tem, através de declaração. Então, só recapitulando, se o lucro for superior aos 28.559, o MEI vai estar obrigado. Quando não, somente a tua declaração do MEI. O que eu costumo falar muito para os MEIs que fazem parte da minha base de clientes e para os MEIs que me procuram aleatoriamente é o seguinte: a legislação de fato lhe isenta de ter contabilidade, ou seja, de ter um profissional contábil lhe acompanhando e lhe conduzindo a partir das diretrizes contábeis. Porém, contudo, todavia, isso não lhe exime ou isso não deve fazer com que você deixe de organizar o seu negócio, de você ter conhecimento sobre o seu negócio. Porque independente ou não de ter um profissional contábil te assessorando, o fato de você ter conhecimento, informação sobre o negócio, vai fazer com que você o gire de maneira mais efetiva, o conduza de maneira mais eficiente, que recai justamente nessa questão que você colocou. Um dos elementos determinantes para que você possa matar esse depende, para saber se você pode ou não, deve ou não fazer a declaração, é o faturamento, né? E aí, se você não tiver esse acompanhamento de faturamento mês a mês para chegar a esse consolidado anual e, em contrapartida, também ter as suas despesas, esse cálculo, essa mensuração, se você terá ou não obrigatoriedade em relação a declarar o imposto de renda, ela fica na base do achismo. Né? Exatamente. Ela fica na projeção, ela fica naquilo que você não tem certeza se efetivamente você teria ou não obrigatoriedade de declarar o imposto de renda. Então eu volto a frisar e ratificar o que você acabou de dizer. Independente da obrigatoriedade legal, é importante que você tenha organização no seu negócio para que efetivamente você possa conduzi-lo da melhor maneira possível. E dentro dessa questão de faturamento, dentro dessa questão de renda, me veio uma situação agora, uma notícia que eu li alguns dias atrás. Alô, Receita Federal começa a fiscalizar recebimento por Pix. Que aí surge mais um dilema, principalmente associado aos MEIs, né? Que é aquela divisão entre ser pessoa física ou ser pessoa jurídica e de que forma a Receita Federal vai tratar esses recebimentos a partir do Pix. Eu queria te ouvir também em relação a isso. Tudo vai partir dessa organização que você citou muito bem. O MEI não é porque ele é um microempreendedor, porque ele é pequeno, digamos assim, que ele não precisa ter organização. Ele tem que começar pela base para poder, aos poucos, ir crescendo e crescer organizadamente. Então, essa questão do Pix, por exemplo, está chegando... Né, essa realidade, a gente já esperava que iria chegar, porque o Pix é instantâneo, caiu lá no banco, caiu na Receita Informação. E o que é que está acontecendo? A Receita está pegando os Pix pessoa física, os Pix pessoa jurídica, estão somando como faturamento só. Então, quando o MEI não tem essa organização, não tem essa base consolidada, simplesmente ele não sabe por onde recebe, não sabe por onde vai pagar, e a Receita vai lá e vai cobrar de modo geral. E você vai ter que justificar de quem era aquele Pix de fulano, de quem era aquele Pix que entrou tal dia. Então, é importante ter essa organização, porque o Pix ele é uma ferramenta poderosíssima, é rápido, é instantâneo, mas da mesma forma que para a gente ele é muito bom, para a Receita ele é mais ainda. Então, é importante que se tenha, sim, essa organização, que eu sempre friso isso muito, Diego. Olha, organiza desde agora, não deixa para lá para frente, não deixa esperar a cartinha chegar dos Pix, dizendo, olha, tá aqui, você
faturou X e não está constando. Então, não deixa para a última hora. Ah, mas eu já passei 2, 3 anos fazendo isso. Então, faz daqui para frente, né? Tenta regularizar, porque se a receita vier, ela vem dos últimos 5 anos. Então, se você tiver uma base boa, organizada, você não vai sofrer tanto, tá? Então, cuidados com o Pix, né? Cuidado com essas transações, porque é tudo muito rápido para todo mundo, inclusive. Exatamente. O Pix, ele trouxe do ponto de vista operacional, ele trouxe uma outra realidade, né? É Quem verdade. vivenciou, eu não vou cometer a gafe de perguntar a sua idade, mas eu vou dizer a minha. Eu tenho 40 anos. E quem vivenciou formas de pagamento como cheque, como TED, como DOC, e aí se depara com a forma de pagamento como Pix, realmente fica maravilhado, digamos assim, e pode cometer alguns equívocos, mas como você colocou muito bem, atenção em relação ao Pix, porque assim como era novo para você, também era novo para a Receita Federal, e a Receita Federal, de alguma forma, ela precisou se estruturar do ponto de vista de como fiscalizar esses recebimentos, e é óbvio que dentro desse prazo dos 5 anos, ela vai agir e se identificar divergências, automaticamente o contribuinte ele vai ser questionado se ele não tiver isso muito bem organizado. E aí eu me lembro da época de faculdade de um princípio contábil, meu Deus do céu, princípio contábil. Eu estava até discutindo isso antes com a produção, com a minha Lombardi, sobre a questão da importância da teoria, se era viável, enfim. Mas eu me lembrei sobre o princípio contábil da entidade, né, que é justamente a separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica, que do ponto de vista de declaração de imposto de renda é algo extremamente importante, porque aí você tem a garantia de que de fato vai estar fazendo o correto nas duas perspectivas, não é isso? E aí dentro dessa pergunta, desculpa, eu ia falar? Não, eu ia dizer que e nós nunca vimos tão presente esses princípios contábeis. Nós não vimos tão presentes essas informações que estão acontecendo na Receita, em todas as esferas, né? Se você parar para pensar e para analisar, a realidade da gente ter ali uma fiscalização por conta de uma transferência que a gente recebeu era muito longe, era algo que não existia. E agora está aqui na nossa porta, né? Até em relação mesmo a obrigações acessórias, de parte trabalhista e tudo mais, também não se tinha. E hoje a gente tem todo esse contexto, né? E aí, pegando isso que você está dizendo, eu dei uma stalkeada. Na verdade, eu te acompanho na tua página e eu vi que você, nos dias anteriores, aí, meses anteriores, fez alguns eventos, algumas palestras, onde discute justamente o novo posicionamento do contador, nesse novo mercado contábil que a gente está, nesse novo cenário contábil que a gente está vivendo. E uma das mudanças que a gente, diga-se de passagem, cobrava muito dos órgãos fiscalizadores, era justamente essa forma diferente de interagir. Antes era muito burocrático, era muito presencial, né? Você tinha que fazer um agendamento, ir falar, levar um mundo de documentos. E hoje, diga-se de passagem, muito mais também contribuiu a questão da pandemia, acelerou esse processo de alguma forma, né? Essa interação ela mudou por completo, ou seja, a gente consegue, por exemplo, tirar um contrato, se brincar, de um dia para o outro, uma junta comercial, coisa que demorava 5 a 10 dias úteis. Mas essa fiscalização também evoluiu. Bastante. O fiscal ele não vai mais até o teu estabelecimento para conseguir identificar algum tipo de irregularidade que efetivamente esteja identificando, que esteja ocorrendo. Ele, de maneira eletrônica, ele também consegue visualizar isso. Então, é importante que nós, contadores, e agora eu estou falando especificamente para a nossa classe, que a gente também mude, que a gente também evolua, que a gente também perceba e entenda como é que se dá essas novas, ou como é que se estão dando essas novas regras do jogo, para que a gente possa oferecer para o nosso cliente final sempre o melhor, uma contabilidade muito mais consultiva e orientadora. Com certeza. Daquela questão dos boletos, das cobranças, das obrigações, que a gente ficou muito tempo associado a isso. Verdade. Né? A pessoa que o contador faz... era um mal necessário. Né? Exatamente. Mal necessário. Apenas um fazedor de impostos, que só chegava na porta. Tanto que ultimamente eu venho quebrando isso. Às vezes eu chego no cliente e aí o cliente fala, já vem com problema. Eu faço, calma, gente, contador não é só problema. E aí a gente conversa e vai desmistificando isso. Então, muitos clientes hoje, quando eu chego, já não dizem, é problema. Não, e aí, tudo bem, como é que tá? Já mudou essa postura, né? Então, a gente realmente precisa se adaptar. Deixa a produção, passou aqui no meu ponto agora.
que uma das pessoas que está nos acompanhando, produção, por favor, depois me diz quem foi a pessoa que perguntou, para que eu possa mencionar. A gente estava falando daquela questão da organização Sim. do MEI, né? Da importância da organização do MEI. E ela perguntou justamente isso. Diego, Maria, de que forma eu posso fazer? De que forma eu posso me organizar? Eu vou pedir que você dê a sua linha aí de raciocínio, depois eu faço a minha para que a gente veja Tá se bom. consegue atender e ajudá-la da melhor maneira possível. Primeiro ponto, né? Antes de procurar a opção de contabilidade, você já se organiza separando o que são suas receitas e o que são as suas despesas. Nada melhor do que ter, seja um livro caixa ou seja numa planilha Excel, essa separação. Pasme, muitos MEIs não sabem quanto ganha e não sabem quanto gastam. Então, é interessante ter essa separação. Primeiro ponto da organização é este, é saber separar receita e despesa. Segundo ponto, procurar um profissional que possa te ajudar a entender o que é que você está pagando, qual está sendo o preço ou o custo do seu serviço ou produto, para te ajudar também a melhor forma de tributar, tá? Ali, a chegar ao valor, a entender o que é que você precisa pagar, ver como é que está a sua situação, que muitos MEIs só abrem, não pagam DAS, então tudo isso entra no contexto da organização. E ter esse contador como seu parceiro, como seu apoio, né? Porque, como você falou lá no começo, não está na obrigatoriedade ter contador, mas ele é um bem necessário para que você possa organizar e entender como que funciona a sua empresa. É um MEI, mas é um CNPJ. Existe ali uma característica de empresa. Então, a organização ela começa de você ter a disciplina de anotar todos os faturamentos, todas as despesas e ter a disciplina de pegar as orientações de um profissional da contabilidade, que é o mais indicado hoje, para que você possa aí seguir o seu passo a passo. E aí, iniciando nessa organização, contacta o contador, ele vai te passar todas as informações necessárias que você precisa saber sobre o seu negócio, para a partir daí você seguir o caminho que ele montar para você. Porque o planejamento ele é individual por cada tipo de empresa, por cada tipo de contribuinte, por cada tipo de serviço ou venda de produto. Então, é interessante você iniciar a organização dessa forma. E aí você vai complementar o que eu te falei. Isso. Eu achei massa essa tua reformulação da frase. O mal necessário para um bem necessário. É espetacular. E aí, dando minha opinião a respeito desse processo de organização, eu entendo hoje que empresas são formadas por 3 pilares: pessoas, tecnologia e processos. E eu acredito que esse processo de organização que ela está buscando passa necessariamente pela reestruturação ou pela estruturação desses 3 pilares. Primeiro, a questão da tecnologia que você colocou muito bem. Ah, Diego, eu não tenho dinheiro para contratar um mega master sistema de verificação e gerenciamento. Não precisa. Existem ferramentas hoje disponíveis, gratuitas, e até mesmo Excel, planilhas manuais, que vão e que podem te auxiliar nesse processo de organização. Vou te dar um exemplo. A própria Receita Federal, em relação às receitas, ela disponibiliza um formulário lá na base da Receita Federal gratuito, que você pode baixar e ir alimentando mensalmente isso, para que lá no final do ano, você já tenha todas essas informações consolidadas e isso, por consequência, possa te ajudar nesse processo de organização. Então, primeiro é tecnologia. Pensa de que forma a tecnologia que você tem disponível pode te ajudar nesse processo de organização. Segundo, pessoas. Se cerca de pessoas capacitadas, se cerca de pessoas que efetivamente podem te ajudar nesse processo de organização. E aí eu não estou limitando a questão financeira, eu estou pensando no teu negócio como um todo. Capacita o teu atendente para atender o teu cliente da melhor maneira possível. Capacita o teu financeiro para que ele possa enxergar naqueles números oportunidades para que efetivamente você possa crescer. Procura parceiros, procura profissionais que possam te auxiliar nesse processo de crescimento, como você disse muito bem, o contador. O contador ele pode ser um profissional que pode te auxiliar nesse processo de crescimento dentro de um planejamento tributário, como efetivamente você citou. Então, o segundo pilar são pessoas. Se cerca de pessoas que efetivamente podem contribuir, agregar para o crescimento do teu negócio. E, por fim, a questão dos processos. Você precisa ter definido processo. Ah, Diego, isso é questão de uma grande empresa. Não.
errado. Os empreendedores eles têm que extrair da mente essa ideia de que organização é associado a grandes empresas que têm grande investimento. Não, a organização começa de pequena, até porque essas grandes empresas já foram empresas pequenas, já foram empresas de garagem. E o que é que efetivamente diferenciou elas das outras que não tiveram sucesso? Organização. Exatamente. Processos bem definidos, pessoas capacitadas para agregar, tecnologias, automatização, tudo isso junto, com certeza vai te levar a um processo de organização e vai fazer com que o teu sonho vire realidade, vire propósito e automaticamente ele chegue no outro patamar. A produção está me devendo um nome para que a gente possa associar a pergunta, mas eu espero que a gente tenha lhe ajudado de alguma forma nessa exposição. Vamos dar continuidade? Vamos embora. A gente disse o seguinte, a gente estava falando sobre a diferença de pessoa física, pessoa jurídica, e surge uma dúvida que as pessoas procuram. Diego, eu estou tranquilo. Eu disse, rapaz, que bom. Por que você está tranquilo? Já fiz a minha declaração anual do MEI, que é a DASNE, né? E agora eu estou livre, não preciso me preocupar com declaração de imposto de renda de pessoa física, não preciso me preocupar com declaração mais nenhuma. Aí eu te pergunto, será que de fato ele não precisa se preocupar mais com nada? Então, é o que a gente falou sobre a obrigatoriedade do MEI, né? Se você fez a sua declaração anual, ficou lá dentro do limite da declaração do MEI, ótimo, maravilha, você está apto a mais um ano como MEI. Mas se o teu lucro foi superior a esse valor dos 28.559, você vai estar obrigado sim a fazer o imposto de renda. E é muito comum, Diego, as pessoas confundirem as duas declarações. Às vezes alguns clientes novos me procuram dizendo assim, eu queria fazer a minha declaração de imposto de renda do MEI. E aí não existe o termo imposto de renda do MEI. Existe a declaração do MEI, que é o faturamento bruto, e a declaração da pessoa física. Então, por isso que é interessante você procurar o profissional que possa te ajudar para que ele analise as duas declarações se você vai estar obrigado à pessoa física. Porque a da do MEI é obrigatória, tem que fazer, senão gera multa e dá aquela dor de cabeça. Mas a da pessoa física só tem como saber se vai estar obrigado a fazer quando da análise se esse lucro foi superior. Então é importante. Ah, mas eu mal tiro dinheiro, minha empresa mal rende dinheiro. Ok, mas vamos ver, vamos analisar se aquele lucro, que talvez não seja o seu lucro efetivo, e também a gente pode te ajudar a saber por que não está tendo lucro, inclusive, se aquele lucro efetivo de fato está ou não obrigado, porque todos vão falar a mesma coisa. Eu não preciso porque eu mal tiro dinheiro. Mas será? Não será que durante o somatório do ano não deu aquele valor da obrigatoriedade? Então, por isso que é importante entender que existem duas declarações para o mês, sim, uma obrigatória e uma que precisa ser analisada se está ou não obrigada a ser entregue. Perfeito. Importante ratificar. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. A gente está falando de situações distintas, de obrigações distintas. Então, como você colocou muito bem, é importante que se faça a verificação para saber se de fato você estará ou não obrigado a declarar ambas ou apenas uma das. Outro ponto importante, um outro questionamento que eu ouço muito. Eu não tive movimento, né? Estava inativo, estava parado, abri a empresa, mas nem movimentei. Acho que não tem obrigação. Errado. Tem obrigação? Sim, porque de acordo com a legislação vigente, o fato gerador não é o movimento, e sim o fato de você existir, Exato. Ou seja, da empresa existir. Então, mesmo que você em 2022 não tenha tido movimentos do ponto de vista da pessoa jurídica, mesmo assim você estará obrigado a declarar essa informação sem movimento. E pegando o gancho dessa questão das várias declarações, a gente sabe que a Receita Federal tem várias declarações. E um dos públicos que também me procura muito são os motoristas de aplicativo. Diego, eu tenho obrigatoriedade, eu sou um MEI, sou cadastrado na base da Uber ou da 99 Pop, eles me mandam informes, mas eu não entendo muito bem o que efetivamente, que forma eu tenho que fazer, de que forma.
E é uma classe bem específica em relação a essa questão. Você pega motoristas de aplicativo, essa questão de Sim, como de vez em declarar, quando o que vem, sim, declarar. sim. De vez em quando vem esse tipo de demanda. Eu tenho alguns clientes fixos como o MEI, e esse que é o ponto importante, porque na declaração do Uber, quando eles fornecem, eles dão um relatório dos pagamentos anuais. E aquelas informações, elas vão para a base da Receita, elas não desaparecem, não ficam ali só, exatamente, não ficam só ali no aplicativo da Uber ou da Pop. Então, precisa o motorista por aplicativo, e até mesmo não só de carros, mas também de motos, né? Porque está muito em alta, né? Essa questão de esse Uber Moto, Uber Flash, enfim. Tem que pedir esses informes e tem que procurar saber se está ou não obrigado. Ah, mas eu tenho um mês, sou motorista de Uber. Ok, mas traz os teus comprovantes, traz os teus rendimentos. Precisa ver como é que está o seu cadastro junto ao aplicativo, se está como CNPJ ou como CPF. Porque tem aplicativos que aceitam, aplicativos que não aceitam essa separação. Então, tem duas vertentes a ser seguidas. Então, para os motoristas e para os tanto de carro quanto de moto, é importante ter esse cuidado e procurar o profissional para entender o que é que ele vai declarar, o que é que não vai e o que é que entra ou não. Tem a questão da redução da base de cálculo, né, dos 40%. Então, tudo isso precisa ser observado. Não é só pegar o informe, eu li aqui, não gerou nada, tchau, vida que segue. Não. Tem que ser analisado, tem que ser visto e tem que saber fazer, ter essa consciência de que tem que procurar um profissional, porque não é todo mundo que tem esse entendimento, é cada um na sua área, eu costumo muito dizer isso. Então, procura esse profissional para te ajudar, porque é importante sim, é uma renda significante, é um mercado que ainda está muito em alta, né? Cresceu bastante e ainda tem muitas pessoas trabalhando. E fora que ainda tem as pessoas que têm a sua renda particular, como CLT, por exemplo, e também trabalha como motorista. Então, essas rendas vão se somar. Então, mais ainda, precisa procurar saber se vai estar ou não obrigada a entregar, né? Perfeito. Você trouxe uma particularidade que é importantíssima para esse segmento específico, que é essa redução de base, né? De acordo com a legislação, eles precisam ofertar 60% daquilo que efetivamente auferiram. E outra característica marcante para esse segmento é a questão da obrigatoriedade da declaração mensal, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar de um chamado carnê-leão. Exatamente. Né? Que é o recebimento mensal, onde você tem que declarar isso mensalmente e anualmente. Então, mais uma vez, ratifica a importância de que você procure o quanto antes um profissional capacitado para analisar o teu contexto, ver de que forma efetivamente essas informações elas têm que ser entregues à Receita Federal para que você não sofra nenhum tipo de penalidade, seja pela omissão da declaração, seja pelo fato da informação ter sido enviada em atraso ou de maneira errônea e isso trazer algum tipo de implicação de multa. Né? É importante ficar ligado em relação a isso. Próximo tópico, vamos lá. Na verdade, esse tópico é o tópico que não quer sair da boca do povo. Verdade. Recentemente, a gente teve uma certa confusão em relação a esse aumento do salário mínimo. Vai para 1.302, segundo o governo Bolsonaro, iria para 1.320, segundo o governo Lula, e no final das contas, vai e volta, me parece que vai ficar nos 1.302. Mas a grande discussão que se está fazendo agora é, primeiro, quem recebe ou quem passar a receber um salário mínimo e meio, será que vai passar a pagar imposto de renda em 2023? E isso automaticamente gerou uma segunda discussão, que é quanto à desatualização dessa bendita tabela progressiva do imposto de renda versus a evolução do aumento do salário mínimo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso para a gente tentar, de alguma forma, descomplicar e trazer informação para as pessoas. Então, a tabela hoje, como você bem colocou, ela está muito desatualizada. Foi uma tabela 2015, né? 2015. Na época, em 2015, salvo engano, a faixa que ela estava, ela é equivalente a mais ou menos 3,5 salários, salvo engano, na época. E aí, com essa desvalorização, com essa não renovação da tabela, realmente, muitas pessoas que não declararam ano passado por ganhar em torno aí de 1,5 salário vão ter que declarar agora, em 2023, referente a 2022. Como o Diego bem colocou lá anteriormente, o imposto de renda é 23, mas o ano calendário é 22. Então, muita gente, Diego, entrou para essa obrigatoriedade de entregar agora a declaração por conta dessa tabela desatualizada.
E muita gente não tem ainda essa percepção de que a tabela vai ser mudada, por exemplo. Para esse ano, não. Para esse ano Isso, não não tem vai como haver, mais. não tem como. Então, o que você fez em 2022, se você está na obrigatoriedade, vai entrar. Para 2023, que vai ser entregue em 2024, é que está sendo estudado a mudança da tabela para que ela fique corrigida com o que de fato é para ser atual. Mas hoje, você que nunca declarou, mas que ganha em torno de um salário e meio próximo de 2, procura saber se você não vai estar nessa obrigatoriedade. Outro ponto importante que vai surgir muito em relação a isso ano passado eu paguei, por exemplo, R$ 1.000, esse ano eu vou pagar 1.500. Por que eu estou pagando mais se eu ganhei o mesmo tanto? Eu escuto isso todos os anos e esse ano mais ainda. Por quê? Porque todos os anos com a tabela, quanto mais defasada, mais a faixa está menor, logo você vai pagar mais impostos, porque está subindo progressivamente. Então, o que é que vocês vão sentir esse ano para quem já declara um tempo? Para quem paga, vai pagar um pouco mais, e para quem restituía, vai restituir um pouco menos. Isso é fato. Então, não se assuste, não pense que o profissional da contabilidade fez errado, porque às vezes tem aquela coisa de que o contador fez errado, declarou informação que não devia, enfim, parará aquela história. E não, é porque a tabela está defasada. Na próxima declaração, a gente conta e espera que a tabela já esteja atualizada para poder, a partir daí, a gente conseguir realmente enquadrar dentro das situações e pagar o imposto que é devido para ter. Mas esse ano, quem ganha a base disso, a partir de um salário e meio mais ou menos para 2, já tem que procurar um profissional da contabilidade para fazer a sua declaração, porque vai estar obrigado sim, por conta da atualização dessa tabela. Isso. E a importância, quando essa notícia saiu, e diga-se de passagem, até por alguns veículos contábeis, Sim, sites contábeis, isso gerou um certo, não vou dizer estardalhaço, mas gerou uma certa confusão no público. Isso é manchete, né? Para que você, de exatamente. alguma forma, venha fazer a crítica em relação ao fato de você não ter essa atualização da tabela progressiva do imposto de renda, isso acaba virando manchete e as pessoas começaram a cogitar que quem receberia um salário mínimo e meio, já tomando como referência esse novo salário, em Sim, 2024 pagaria imposto de renda. E aí vem a importância de um profissional contábil dentro desse processo de cálculo, né? Porque a gente sabe que exatamente. aí o pessoal está tomando como referência só a soma pela soma, né? Você pega um salário e somando a metade. Mas a gente sabe que o cálculo não leva em consideração necessariamente essa base. Tem a dedução do INSS, tudo isso. Isso, de alguma forma, vai fazer com que você fique enquadrado ou desenquadrado de alguma faixa, nem chegue a pagar imposto de renda. Então, isso só ratifica essa tua posição final da importância de sempre procurar um profissional habilitado, capacitado, para que possa, se possível, até fazer um planejamento anual. Se a ideia é Exatamente. reduzir imposto lá na frente, nós, contadores, temos a possibilidade de analisar de que forma funcionam esses teus rendimentos, esses teus pagamentos, essas suas despesas, e, de fato, traçar um plano para que lá na frente você possa reaver um maior valor de restituição ou, quiçá, pagar um valor menor, mas tudo recai naquela ideia que a gente estava discutindo anteriormente de organização, de planejamento, para que efetivamente você atinja o objetivo esperado. Certo? Isso mesmo. Maria, a palavra que resume o nosso encontro aqui é, mais uma vez, gratidão. Agradeço pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e principalmente por todo o conhecimento, por toda a informação, por todos os insights que você trouxe para a gente aqui, enquanto a gente trocava essa ideia a respeito de imposto de renda, que é um assunto geralmente associado esse imposto de renda é muito chato, é algo enfadonho, mas por mim, eu acho que a gente desfez por terra essa ideia, porque a gente conversou de maneira bem descontraída e acredito que trouxe muita informação para o pessoal. Com certeza, Diego. Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite. Foi muito bom estar aqui. É muito bom sempre estar partilhando essas informações, né? Passando para esse público que muitas das vezes é carente dessa informação, não por causa de não ter acesso, mas porque nas manchetes e nas notícias e nos portais saem coisas que às vezes não é para sair. Então, por isso que é importante você ter um profissional parceiro de confiança do seu lado, para poder você entender todo esse contexto e poder trazer aqui. Esse projeto é muito bacana, de poder trazer conhecimento para as pessoas. É muito, muito bom mesmo. Hoje a gente às vezes está um pouco saturado mais de live,
Mas é muito importante passar esse conhecimento, que a pandemia trouxe isso de poder trazer tudo de forma virtual. Então, assim, eu ainda continuo gostando bastante de assistir, de fazer live, mas trazer essas lives mais objetivas, com conteúdo como você vem fazendo, é muito importante para toda a sociedade em si. Eu acho que é um pouco da nossa contribuição como profissional para as pessoas, né? E mais uma vez agradecer, o que precisar, estou aqui à disposição, posso voltar mais vezes quando for necessário. E é isso, gente. Obrigada aí por vocês estarem com a gente até o final. Para as pessoas que também vão assistir depois também, um beijo muito grande, uma semana maravilhosa. E que qualquer dúvida, chama a gente lá no direct, lá no privado, qualquer canto que a gente vai responder e vai ajudar vocês. Exatamente. Antes de finalizar, deixa eu não cometer a gafe. Produção, me diz o nome da... Foi Daisy. Daisy. Alô, Daisy. Espero ter ajudado você na pergunta e como ela colocou muito bem, se porventura tiverem ainda outras perguntas, me procura Maria, que a gente vai estar disponível para te ajudar da melhor maneira possível. E para acabar fazendo jus ao nome do quadro que você gostou, um cheiro, Maria. Outro Tchau. cheiro grande para vocês. Tchau. Tchau, tchau, tchau.